Amigas e amigos, chega a ser impressionante o nível dos ataques da direita à esquerda, mesmo depois da consolidação do golpe, mesmo depois do governo golpista já ter mostrado a que veio, ter apresentado seu programa de governo, que são aí a PEC 55, as reformas trabalhistas e previdenciária, os ataques à democracia, os cortes de verbas em programas sociais, em questões de infraestrutura, enfim, todas as mazelas que decorrem do programa da direita que a gente sabe, conhece muito bem. Muita gente não está assumindo este governo, dizendo que, repudiando este governo, que é até de certa forma natural. Agora é preciso ter em consideração que muita gente que bateu panela, né, que foi para as ruas atendendo aí o chamado dos golpistas da Rede Globo, da mídia, né, foi para defender este governo. Ninguém foi para as ruas para defender um aprofundamento na democracia, né, para defender o progresso social, né, para defender, enfim, questões que dizem respeito aos interesses do povo, aos interesses da nação. Não foi para isso que essas pessoas foram para as ruas e bateram panela. Se foram enganadas ou não, aí é uma outra questão. Mas o fato é que eles pediram este governo. Este governo é deles. É dessa gente que foi bater panela e foi para as ruas. Pode-se dizer, não entendíamos bem a questão, estamos arrependidos do que fizemos. Não se vê isso, evidentemente, mas implicitamente a gente observa manifestações nesse sentido aqui ou ali. Mas a questão é que eles pediram esse governo, sim. Todo mundo que tinha conhecimento da situação, sabia, porque isso foi amplamente alertado, foi falado, as pessoas sabiam perfeitamente bem do que poderia vir aí com o processo do golpe, com o impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff. Mas enfim, a coisa está dada, a realidade é essa, o importante é a realidade, é olhar para frente, e enfrentar a situação que está posta aí, que está criada. É nesse sentido que a gente deve compreender esses insistentes ataques aí da direita contra a esquerda, em particular contra o PT, contra o ex-presidente Lula. A Folha de São Paulo faz um editorial hoje nesse sentido, falando aí do pragmatismo do PT. A questão que a Folha aborda é a eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dizendo que uma parte considerável do PT tende a apoiar o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e o Eunício Oliveira no Senado Federal. Aí a Folha faz aí uma distinção entre, com um linguajar raso, rasteiro, desonesto, persecutório, bem típico da mídia. Em se tratando de um editorial, eles deveriam ter um mínimo mais de cuidado, para não ser ridículos e medíocres. Um editorial medíocre, quem puder tiver a oportunidade de ler, está aí na Folha de São Paulo de hoje. Aí a Folha tenta fazer essa distinção entre o partido e a militância, se utilizando desse argumento de que o partido, veja bem como o editorial trata a questão, o partido precisa manter aí uma retórica, a retórica do golpe, de que o impeachment foi golpe, eles evidentemente dizendo que não foi golpe, mas segundo o editorial, o PT precisa dizer que foi golpe para alimentar aí, a palavra é essa, alimentar, deixa eu ler aqui exatamente o que eles escreveram, alimentar talvez na expectativa de que a militância não esmoreça. A militância é como se fosse uma coisa distante, fora da realidade, porque eles estão acostumados a tratar da questão desta forma, os partidos deles, da direita, não tem militância. Quem vai militar aí contra a democracia, contra os fundamentos da nação, contra os direitos do povo? Seria inimaginável. Eu não sei, esses grupelhos fascistas aí, essa gente que não pensa, que não tem condições de, por suas convicções políticas, ideológicas, não tem condições de interpretar a realidade, aí fica seguindo aí Olavo de Carvalho, Joyce Hasselman, Marco Antônio Villa, essa gente de baixo nível, enfim, essa turminha aí, barra pesada, boca suja, fascista, Bolsonaro, os bolsonaros da vida, os bolsonaristas da vida, enfim, tirando essa turminha aí que é cachorro louco, gente deslocada, troglodita, tirando essa turminha aí, quem militaria
né, conscientemente, ideologicamente, filosoficamente, num partido de direita. Eles até põem ali, né, os nomes social, né, democracia, todos os partidos, falei disso aqui em outra ocasião, os partidos da direita, até o partido nazista se utilizou desse recurso, né, por lá o nome trabalhadores, social, democracia, que é porque se eles fossem dizer exatamente o que eles pensam, se eles apresentassem para o povo exatamente o que eles pensam, eles não se elegeriam para nada, não teria espaço para coisíssima nenhuma. No golpe, por exemplo, se eles dissessem abertamente o que eles pretendiam com o golpe, eles teriam condições de dar o golpe? Honestamente, vamos raciocinar um pouco para a gente chegar à conclusão de que não. Né? Precisamos do engodo, da mentira, da violência. Falei do binômio violência e mentira, que é a base da política dessa gente toda. Agora, evidentemente que a esquerda, né, o PT, não é só o PT, né, tem o PCdoB e outros partidos aí o PDT, né, evidentemente que na atuação política a situação precisa ser vista sim com pragmatismo. Como é que você vai ter espaço para que você possa expressar o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua plataforma política, né, se você não faz aí as políticas, abre espaços, né, no sentido de você ter voz, de você conseguir dialogar com setores importantes da sociedade. É simples, né? Nós temos na história do Brasil, né? Estou aqui com a biografia do Maurício Grabois, né, que eu tive a honra de escrever, né, que a gente pode fazer um paralelo sim com a situação de hoje, quando o Partido Comunista do Brasil, na época com a sigla PCdoB, né, aliás PCB hoje, que é PCdoB, o partido enfrentou aí a ditadura do Estado Novo, propondo uma união nacional. E o Partido Comunista foi vitorioso nessa questão, pode-se dizer, está muito bem relatado aqui nesta obra. Lançou, por exemplo, a campanha da Constituinte de 1946, que foi uma campanha épica, uma campanha de massas. Quem capitaneou aquela campanha, que resultou na Constituinte de 1946, foi o Partido Comunista do Brasil, e o Maurício Grabois era o principal líder aí desta campanha. Né, o Maurício Grabois se destacou aí com essa proposta, com as articulações políticas que ele foi costurando, que ele foi fazendo, que chegou-se àquele grande movimento de massa que resultou na Constituinte de 1946. Então é importante a gente compreender as coisas num espectro maior, não nessa visão estreita que a Folha tenta estabelecer, aí, separando militância do partido. E os ataques ao PT têm esse sentido, né, que é fazer com que o PT, a pregação da Folha, do editorial da Folha hoje é nesse sentido, fazer com que o PT seja simplesmente um gueto, né, um gueto sem amplitude, sem uma compreensão mais ampla da situação, mais da complexidade da realidade brasileira, a necessidade de se formar aí frentes amplas, né, uma grande frente, podemos dizer assim, de defesa da democracia, dos direitos do povo e dos fundamentos da nação. A direita, evidentemente, tenta garrotear a esquerda para que ela não se movimente e ela não construa aí essa grande plataforma de resistência democrática. Esse é o sentido aí desse editorial da Folha de São Paulo de hoje. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.